a gente pede autorização antes. Eu quero chamar meu amigo Márcio aqui do meu lado. O Márcio e eu temos uma história. Eu vou contar essa história, vou deixar ele falar um pouco, vou orar por você e vou pedir que você que não é batizado ouça a voz do Senhor Jesus Cristo e que o seu amigo que já é batizado, seu filho, seu parente, seu querido que te trouxe aqui, te dê um abraço forte e te traga aqui para receber essa lição. Há um ano atrás eu estava em Monte Azul Paulista, uma cidade não muito distante daqui, mas de onde vem o nosso querido Padre. Eles são uma bênção de Deus na vida de muitas pessoas, e na minha tem sido. De Monte Azul para cá, todas as conferências que eu fiz, que eles puderam estar presentes, eles me acompanharam com a bênção de Deus cantando e louvando Deus. Eu tive a alegria de batizar o Cleiton, então sério, tive a alegria de batizar e casar o Márcio e a Fabiana, casal jovem, casal bonito, um casal que encontrou a verdade de Deus na palavra de Deus. Eu me lembro quando eu fui com os ações à casa de vocês, para preencher a ficha de batismo. Eu entrei na casa, sentei, comecei a conversar com eles, e quando falei para eles a respeito da entrega de Jesus Cristo ao receber o batismo, ambos confiaram em Deus, que Deus poderia acertar qualquer dificuldade, mas que eles iriam entrar nas águas do batismo. Eles não eram casados ainda, e eu levei eles ao cartório com outros amigos e tive a alegria de casá-los dois. Casei o Márcio com a Fabiana e depois casei os dois com Jesus Cristo pelas águas do batismo. Passou a série de conferências do quarteto Meu Existência. E o Márcio foi convidado pelo Eli e os demais para ser o padrinho desse quarteto. Ele cuida do som, ele traz, ele leva. E eu tenho uma briga com o Márcio sempre, porque eles vêm e eu quero pagar a gasolina, o gasto deles, porque é justo, porque eles vieram. Mas eles não aceitam de jeito nenhum. Fazem com amor de Deus. O amor foi tão grande que em todas as conferências eles estavam presentes. E a última que eu lembro ano passado foi na cidade de Guaraci, onde ali tínhamos várias pessoas se batizando, eles cantaram, a Fabiana estava presente. E eles, contentes, louvaram a Deus. E eu recebi a notícia que o Márcio havia sido eleito dos anciões da igreja. Uma bênção de Deus. Não tinha nem ano de batismo ainda, mas já era ancião da igreja de Monte Azul Paulista, que na minha opinião é uma das mais belas igrejas dessa associação. Uma igreja muito, uma juventude muito, pouco de Deus, muito, tem um amor especial pela igreja. O Márcio comprou um carro para servir ao ministério, com o objetivo de transportar o equipamento e o padrinho. No dia 2 de janeiro, o carro bateu no Márcio, recém-saído. Mas mesmo com a dificuldade do acidente, eles continuaram cantando e louvando ao Senhor, não só comigo, mas em todas as igrejas que ligavam e tinham possibilidade de estar juntos. Há 3 semanas atrás eu recebi o telefone do pastor Ney e do pastor Roberto Monte, dizendo que eu iria para Jardinópolis fazer esta série de conferências que estou fazendo. Eu não havia mudado para Ribeirão Preto ainda. Estava hospedado em Sertãozinho, e quando foi mais ou menos 6 horas da manhã, o Eli me ligou. Pastor, ore pelo Márcio. Na hora eu lembrei do pai, porque no dia 20 e pouco de janeiro, no dia 13, o pai estava internado em Ribeirão Preto, ainda está mais. Teve o resultado da biópsia do câncer maligno.
E nós estávamos orando pelo pai. Quando ele me ligou, automaticamente eu pensei que era sobre o Marcos. Mas ele me disse que não. Voltando de Minas, foi isso mesmo, na estrada. O carro sofreu uma fechada, o motorista imprudente. O carro bateu. E a esposa Fabiana com 31 anos de idade. A minha idade, a idade da maioria de nós aqui, veio a falecer. Eu vim para a igreja de Jardinópolis com uma dor tremenda no coração. É claro que por amor ao Evangelho, amor à igreja, nós servimos a igreja, pregamos, louvamos a Deus. Eu liguei para o pastor Donizete, pastor da igreja, liguei para outros colegas, estive em contato com eles. Dada a distância, não pude estar presente no funeral. Mas a Fabiana, enquanto estávamos aqui programando esse evento, ela estava sendo enterrada. Quando foi à noite, eu conversei com ele, orei com eles pelo carro, pelo pastor Donizete. E ele me falou: pastor, nós vamos continuar felizes, vamos continuar juntos. O Márcio me prometeu que nesta série de conferências, mesmo tendo perdido a esposa 2 para 3 anos, ele estaria aqui louvando a Deus. Ele estaria aqui, junto com o quarteto, agradecendo o nome de Deus. Por que eu estou contando isso para vocês, queridos? Porque essa terra não é um passeio do mar. Essa terra é uma guerra. Grande conflito. Tem muita gente que pergunta: por que vocês sofrem? Por que crianças sofrem? Por que acidentes como esse ocorrem? E sabe, meus amigos, a Bíblia apresenta que existe uma guerra entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. E você vê essa guerra todos os dias. E numa guerra, inocentes sofrem, inocentes morrem, pessoas ficam doentes. Esse é o resultado de uma guerra. E uma guerra tão sangrenta que nem mesmo o próprio Deus escapou do sofrimento. Para te salvar, para me salvar, ele teve que entregar o filho dele na cruz do Calvário, não simplesmente para morrer, mas em humilhação tal, morrer pela mão de homens e mulheres indignos, que sou eu e você. A Fabiana não sabia um ano atrás o que iria acontecer em poucas semanas. Eles entraram 6 membros da família, 3 casais, aparentados para serem distantes. Lágrimas de alegria. 1 ano depois, a Fabiana hoje descansa no Senhor. Só que ela descansa no Senhor salva. Mas na manhã da ressurreição, quando Cristo voltar, e a Bíblia promete, nós cremos nisso. Nós temos essa esperança. Os anjos trarão a sua esposa novamente ao seu lado. Amém. Junto aos filhos, para estarem para sempre com o Senhor. A Fabiana morreu nesta esperança. O Márcio, mesmo em meio à dor, está firme graças a essa esperança. Os membros do quarteto também estão. Eu poderia citar vários membros que aqui já perderam os seus amados, mas têm a esperança da volta de Cristo. Por isso eles voltaram aqui hoje, para que nós pudéssemos contar isso a você. Porque a única coisa que Cristo pede de você, para que você salve-se dessa guerra, para que mesmo que os seus dias nesse mundo se encerrem, a única coisa que Cristo pede para que você se salve, é que você aceite o sacrifício dele, que ele fez na cruz por você. É que você decida por Jesus. E a semelhança do Wellington e da Bruna, tomem a decisão. Eu não sei se hoje, semana que vem, mês que vem, eu não sei quando, Deus vai preparar esse dia. Você renasça nas águas do batismo, tem o seu nome escrito no livro da vida, como o nome do Márcio foi escrito, como o nome da Fabiana foi escrito no livro da vida. Para que mesmo que o mal te toque nessa terra, a salvação seja uma garantia para você. O que Jesus pede em troca? Pasme,
Graça só é graça se for de graça. É de graça para você. Custou o sangue do Filho de Deus. E ela é tão cara que Jesus simplesmente te dá de presente. Em Efésios 2,8 a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus oferece hoje, nessa noite, a você um presente que é a salvação. Você só muda, só toma decisões na sua vida se a decisão for para melhor. E hoje Ele te oferece a melhor decisão de todos. Jesus não está interessado no que você tem, no que você é, no que você pensa, no que você sabe. Jesus morreu por você antes de você nascer, antes de você conhecê-lo. Jesus está interessado simplesmente em salvar você, porque para Ele, você é um filho amado que Ele quer salvar. Mas se você quiser ser salvo, você tem que tomar uma decisão e se comprometer com Cristo. Um comprometimento que não te custa nada, exceto uma decisão. E a decisão envolve crer e envolve ser batizado. E eu apelo para que você, nesta noite, aceite o batismo comigo. Não por mim, não para fazer parte de uma igreja, não para seguir ideias humanas, mas para seguir a Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra forma. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Não há outra opção. Jesus hoje bate a porta em desespero do seu coração, dizendo: filho, por favor, só me deixa entrar. E Jesus é o único convidado que eu conheço que entra, limpa a casa, faz a janta e te convida para comer. Ele não pede para que você mude, Ele não pede para que você se transforme, para que você fique bonzinho, e quando você acumular pontos, Ele vai salvar você. Ele simplesmente diz: filho, me deixa entrar na sua vida. Eu quero chamar o Márcio aqui à frente. Eu não vou encerrar essa pergunta. Eu vou pedir para o Márcio que ele dê uma palavra do coração dele, que o Espírito Santo está colocando para você que estudou sobre a salvação nesta noite. Gostaria de meus irmãos, hoje, se eu estou aqui tentando me manter firme, é porque Jesus está confortando meu coração. E o meu apelo àqueles que não se entregaram ainda à água do batismo, que não esperem, não demorem para tomar uma decisão, porque a porta da graça pode ser fechada. Jesus pode voltar para você quando você menos esperar. E é o que aconteceu com a Fabiana, com a minha esposa. Para ela, Jesus voltou. E o que conforta o coração é saber que ela estava entregue e ela está salva, então, Daniel falou. Então, o meu apelo é aqueles que não tomaram a decisão, que se decidam o mais breve possível, que se passem pelas águas do batismo e se entreguem a Jesus. O quarteto vai cantar agora uma curta e bela melodia sobre a volta de Cristo. E eu quero orar por você em seguida. Podem permanecer aqui onde estão, na hora de dificuldade. Se você aceita Jesus Cristo nessa noite, eu peço que você se coloque em pé no seu lugar. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. E em seguida eu vou orar por você, encerrando o programa dessa noite. Enquanto o quarteto canta, coloque-se em pé. Entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Peguei uma fora. Coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, em logo estais vós prontos,
dar a salvação para você. Jesus morreu pelos seus pecados. As pessoas que se perderem não se perderão porque são pecadores. Elas se perderão porque rejeitaram o perdão de Deus. E se hoje você aceita o perdão de Deus, saiba que na cruz Cristo já te perdoou. Que hoje Ele te aceita de braços abertos. E se você decidir por Cristo nessa noite, Ele vai preparar esse momento para você. Ele vai aplanar os caminhos, Ele vai endireitar as veredas, Ele vai responder às dúvidas do seu coração. Ele vai te conduzir para esse momento. O maior interessado no seu batismo é o Senhor Jesus Cristo, porque quando Ele vier, Ele quer levar você, e não só você, mas os seus amados, os seus queridos, a sua família para o reino dos céus. Queridos, vale a pena seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que nunca vai te decepcionar. Seu pai pode decepcionar você, sua mãe, seus irmãos, seu pastor, seus amigos, seus filhos. Qualquer um pode decepcionar você. Jesus nunca vai decepcionar você. Jesus sempre vai estar do seu lado. Sabe qual é o problema do cristão hoje? É que o cristão não aprende com os pequenos. Os pequenos com medo chamam o nome do pai e da mãe e agarram o filho em suas mãos. Os adultos com medo largam da mão de Deus. Mas se você decidir segurar na mão de Deus nessa noite, nada nem ninguém vai poder tirar você de lá. Você será perdoado, purificado, batizado, e quando Ele voltar, estará selado e salvo no sangue de Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Olhe para mim nessa noite. Nosso eterno e bondoso Pai que está nos céus, nós somos gratos, Senhor, a Ti, porque nessa noite o Teu Santo Espírito moveu mentes e corações para estudar a Tua palavra. Aqui à frente estão filhos Teus que decidiram começar uma nova vida contigo. Alguns estão refazendo aliança com o Senhor. Outros estão firmando uma aliança nova e eterna, dizendo: Senhor, eu abro as portas da minha vida e do meu coração e aceito ao Senhor em mim. Eu peço que a cada um dos que estão aqui o Senhor conceda o perdão de seus pecados. Venha derramar sobre eles o seu terno e eterno amor, e ao sair daqui, eles saem com a certeza de que o Senhor os ama e os transforma. Teus filhos que aqui estão decidindo pelo batismo, talvez tenham dúvidas e inquietações em seu coração, e eu peço, Senhor, que responda de acordo com tua bondade. Se há alguma dificuldade que hoje nos impeça de ser batizados, eu peço que o Senhor aplane os caminhos, endireite as veredas e venha preparar este momento especial para que eles casem com o Senhor, comecem uma nova vida contigo, nasçam de novo para o teu reino eterno, pois quem crê e for batizado será salvo. Eles já creem, eles já são discípulos, hoje decidem ser discípulos, seguidores de Jesus. Falta-lhes o batismo. Portanto, eu peço, Senhor, que o Senhor prepare esse momento especial na vida de cada um deles, e que em breve nas águas possam ter os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E quando voltares às nuvens dos céus, mesmo que os nossos dias se encerrem, nós estejamos entre os salvos, ou ressuscitados ou transformados, para irmos juntos ao lar eterno, onde não haverá mais morte, nem choro, nem sofrimento. Abençoa os teus filhos que aqui estão, despeça-os em paz nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados, que Deus abençoe grandemente vocês. Eu estarei olhando por vocês, por cada um de vocês. Amanhã, às 19h30, continuaremos o nosso curso. Amanhã vamos estudar uma nova porção das profecias de Apocalipse, mais ou até mais importante do que a da semana anterior. É a última semana que teremos. Que Deus abençoe vocês e que a graça de Cristo esteja convosco.